Pessoal, vamos retomar aqui na resolução da nossa penúltima questão do simulado, a questão número 59, certo? Ela aborda a temática dos prazos processuais. Quanto a esse tema, é importante conhecer uma classificação. Os prazos, eles podem ser legais, podem ser judiciais e podem ser, preste atenção, convencionais. Os prazos legais, por óbvio, são aqueles previstos na lei. Os prazos judiciais são aqueles determinados pelo juiz. Os prazos convencionais são os definidos pelas partes através de negócio jurídico processual. Vejam que, sob a égide do CPC 73, não era possível as partes disporem sobre prazos peremptórios. Essa realidade foi alterada com o novo CPC. As partes, a partir de agora, podem alterar qualquer prazo no processo. Prazo das partes pode ser, pelas partes, alterado. Então, elas podem alterar, por exemplo, o prazo para apresentação dos recursos, o prazo para apresentação de contestação, o prazo para a produção de determinada prova. Se isso for feito através de negócio jurídico processual, é perfeitamente cabível hoje sob a égide do CPC 2015, certo? Então, sabendo disso, vamos à questão. A respeito dos prazos processuais, é correto afirmar que, letra A, inexistindo o preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Meus amigos, o Código e outras leis que tratam de processo, elas regulam prazos processuais legais. Então, quando a lei traz o prazo, o ato deve ser praticado no prazo consagrado na norma jurídica. Alguns atos não têm prazo específico em lei, por isso cabe ao magistrado defini-los. Se o magistrado definir, existe o que a gente chama de prazo judicial. Mas é possível que, na hora de praticar a intimação, na hora de praticar o ato prévio, o magistrado não determine o prazo e a lei não consagre também este prazo. Por isso, que nos termos do artigo 218, parágrafo 3º do CPC, se a lei não trouxer o prazo e se o juiz não fixar este prazo, o prazo será então de 5 dias. Trata-se de prazo residual. Primeiro devemos olhar a lei. Se a lei não consagra, aí sim nós vamos aguardar a decisão do magistrado. Se o magistrado não define um prazo, nós temos que observar o 218, parágrafo 3º, que diz que nesse caso o prazo é de 5 dias. Incorreta, portanto, a assertiva A, na medida em que fala no prazo de 3 dias. Isso está errado, o prazo é de 5 dias. Certo? Letra B. Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão os dias úteis, domingos e feriados. Essa é interessante porque você não precisa saber processo para responder essa assertiva. Basta que você saiba a interpretação do texto. Basta que você saiba o que são dias úteis. Uma das novidades consagradas no novo Código é a contagem do prazo somente em dias úteis. Antes, os prazos processuais eram contados em dias corridos. Agora, com o novo CPC, os prazos processuais
os prazos do processo são contados em dias úteis. Por óbvio, domingos e feriados não são dias úteis. Então, a assertiva estaria correta se dissesse o seguinte: na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Ponto, estaria correto. Mas a partir do momento que ela inclui domingos e feriados, ela está afirmando que domingo e feriado é dia útil, quando na verdade a gente sabe que não é dia útil. Então, só por isso, ainda que nós não conhecêssemos a regra do novo CPC que consagra a contagem de prazos processuais, não são prazos materiais, prazos processuais em dias úteis, ainda que a gente não tivesse conhecimento dessa informação nova, a gente poderia verificar que a assertiva está incorreta. Joia? Letra C. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Meus amigos, o que são prazos peremptórios? Prazos peremptórios são aqueles que não podem ser alterados. Prazos peremptórios são aqueles que, uma vez superados, geram preclusão. É interessante que esse conceito de prazo peremptório como prazo que gera preclusão se confunde com o conceito de prazo próprio. Alguns doutrinadores, e eu faço parte desse grupo, defendem que a classificação do prazo peremptório e dilatório perdeu a função, por uma razão muito simples. Uma razão que a gente já conversou aqui no começo desse vídeo. É possível alterar qualquer tipo de prazo através de negócio jurídico processual. Então essa possibilidade de alteração ou não do prazo, para classificá-lo como peremptório ou dilatório, ela perde sentido e passa a ter somente uma importância histórica. Certo? De toda sorte, o código ainda se utiliza dessa expressão peremptório para afirmar no seu artigo 222, parágrafo 1º, que o juiz não pode alterar prazos peremptórios. O código é expresso nesse sentido. Eu remeto vocês ainda à leitura do artigo 139, inciso 6, que fala da possibilidade de um magistrado aumentar os prazos, dilatar os prazos. Isso tudo, obviamente, com base no princípio da adequação, a chamada adequação ope iudicis, a adequação promovida pelo magistrado diante das nuances do caso concreto. Mas, jamais ele poderá reduzir prazos peremptórios. Isso é a disposição expressa do Código. Temos a nossa resposta correta. A letra C. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Ah, Murilo, mas você disse que o magistrado jamais poderia alterar. Sim, jamais ele pode alterar prazos peremptórios se as partes não concordarem. Veja que esses prazos peremptórios são prazos para que as partes atuem. E se são prazos das partes, somente elas têm a possibilidade de autorizar ou de promover sua redução. Então, imaginemos o prazo para a apelação. O prazo para a apelação é um prazo peremptório. Se a parte não apela, preclui a possibilidade de apelar. O juiz pode reduzir esse prazo de 15 dias para 10 dias sem anuência das partes? De forma alguma, porque o prazo é da parte e não do juiz. Mas as partes, através de negócio jurídico processual, podem reduzir esse prazo de 15 dias para 5? Podem. Porque se o prazo é delas, elas podem dispor, ainda que se trate de um prazo peremptório. Beleza? Temos a nossa resposta correta, mas vamos ver a letra D. Se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. Pessoal, isso é uma novidade. Isso é uma novidade que o Código regula no artigo 224, parágrafo 2º.
que trata especificamente do Diário de Justiça eletrônico. É que quando a gente tem um Diário de Justiça eletrônico, considera-se como dia da publicação o dia seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico. Então, não é o dia da disponibilização da informação que é contado como o dia da publicação, mas o dia seguinte. Então vejam a situação. Se a informação é disponibilizada no DJE na segunda-feira, eu conto como dia da publicação a terça. E se na contagem dos prazos processuais eu excluo o dia de início, eu excluo a terça. E a contagem no nosso prazo se inicia a partir da quarta-feira. É exatamente isso. Joia? O tema dos prazos é um pouco complicado, mas diante da nossa banca é muito pouco provável que eles tragam um caso concreto. Um caso para que você calcule o prazo. Um caso para que você tenha que fazer aquele calendáriozinho, contando dias úteis, contando feriados. Isso é muito pouco provável de acontecer quando a gente faz uma prova IBFC. Então é importante que vocês aprendam a contagem dos prazos como uma forma de conseguir acertar as questões, obter a pontuação, ainda que você não conheça o texto frio da lei. Quando a gente se depara com uma banca como essa, ainda que ela cobre, ao menos em processo civil, sempre, o texto da lei, se você entende a matéria, se você consegue raciocinar junto com o legislador, muitas vezes, você consegue acertar a questão. Certo? Então, questão 59, gabarito letra C. E agora a gente vai para o último vídeo, tá bom? O vídeo comentando a questão número 60. Até lá.